Boa noite, seja bem-vindo a mais uma noite, mais um encontro de Semana de Oração Jovem. Chegou a hora, nesse formato um pouco diferente, mas você que já nos acompanhou desde ontem, você viu que foi muito legal. Se você não acompanhou, está chegando agora. Ontem a gente conversou sobre pecado, cara, uma conversa sensacional. Depois que acabar a nossa live, vale a pena você dar uma maratonada aí naquilo que a gente conversou ontem. Cara, tá sensacional. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre essa caminhada ao lado de Cristo. E talvez possa ter ficado um pouco abalado ontem com aquilo que a gente conversou. Cara, fica tranquilo, a gente vai desdobrar aí os assuntos. E hoje você vai ver que, cara, sensacional, muito, muito legal mesmo. Está comigo hoje de novo, Pastor Luiz. Tudo certo, cara? 100%? De boa, nesta noite invernal, e eu falei invernal. Invernal, porque a gente falou tanto de pecado ontem. Exatamente. Cara, infernal, né? Não é infernal, é invernal. Tá? Nosso velho e querido banco. Exatamente. Para mais uma noite. Você tá bem? Tudo na paz? Estamos bem, cara, estamos bem. Eu acho que mais esperançoso, porque o que tinha de pesado foi ontem. Foi ontem, né? A gente zerou a fase do pesado, agora é de boa, né? Leve, então tá bom. Com a gente também, Flavião, direto de Araucária, mais da Igreja do SIC. Tudo bom, cara? Cidade símbolo do Paraná. Cidade símbolo do Paraná. Tudo bem? Estamos aí. Graças ao bom Deus, estamos aí. Legal. Firmes legal. E fortes. Felizes. E agora, eu não sei como apresentar ela. Eu não sei se eu falo direto de Curitiba. Vindo diretamente do Reino do Norte. Do Reino do Norte, exatamente. Norte. Não é exatamente norte, é do ladinho ali, né? Do Nordeste. Gabriela Guzmão, a paraibana entre nós. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, graças a Deus. Sofrendo um pouquinho no frio, mas tá tudo certo. Já tá, quanto tempo você tá aqui em Curitiba já? 3 anos. 3 anos. Legal. Bacana, Gabriela. 3 anos tentando se acostumar, né? Mas tá tudo certo. Já tá amando o frio, na realidade, né? Ela tá amando o frio. Quando vai pro Nordeste, sofre com o calor. E assim, vai ser enriquecedor. Hoje vai ser uma experiência cultural, galera. Porque além de nós falarmos sobre algumas coisas da Bíblia, a gente vai ter a oportunidade de enriquecer o nosso vocabulário com expressões vindas diretas da Paraíba, né? Então, talvez, se você está assistindo aí na sua TV, você pode ligar a tecla SAP, né? Porque talvez em algum momento vai ser necessário, né? Vai ser necessário em algum momento, tá bom? Você vê como tá multicultural, né? Multicultural. Ontem a gente falou de hebraico, de grego, hoje vamos falar de nordestino. Exatamente, paraibano. Muito legal. E ali, na nossa parte musical, ontem eu falei que ele era o nosso sol menor, né? Então agora está lá, né? A gente, toda noite é uma piada musical sem graça. Alexandre Mascarenhas, que legal, viu, cara, que você tá com a gente. Legal, pastor. De novo, estamos aqui. Uma boa noite, pessoal que tá em casa também. Vamos continuar cantando aqui no meu banco. Isso aí, legal, bacana. Galera, todas as noites a gente convida você a compartilhar, né, essa live com seus amigos, escrevendo aí as suas percepções, aquilo que você vai sendo impressionado, o Espírito vai falando no seu coração também. Então faz isso, compartilha com a gente. A gente vai conversar e navegar sobre muita coisa. Eu tenho incentivado vocês aí a talvez anotar de alguma forma no aplicativo, no caderno, enfim. Porque com certeza essa semana está construindo demais na sua vida e o nosso propósito é exatamente esse. É permitir que Deus flua através aí da nossa vida e tudo aquilo que nós vamos conversar. E para que isso aconteça, pediu para o Flávio fazer uma oração para a gente aí, Flávio, para nós começarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa da noite. Vamos lá. Vamos orar então. Pai Santo querido que estás no céu, obrigado a Deus pelo privilégio que temos, ó Pai, de refletir na sua palavra, Deus. Que o Senhor abençoe a cada jovem que está assistindo, ó Pai, cada um que vai assistir ainda essa live, ó Deus. Que o seu Santo Espírito trabalhe no coração de todos, ó Pai. Cuide de cada um, nos abençoe neste momento, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Reconheça que você pisou na bola. Não quero gerar um climão aqui entre nós, mas esse é o tema da noite. Reconheça que você pisou na bola. E, bom, reconhecimento que a gente pisou na bola não é um negócio agradável, né, cara? Não. Ontem eu comecei falando isso com um casal ali, que estava o Guilherme e a Lindsay, e não sei se você já passou por algum sentimento assim recente de arrependimento. No início desse ano, na realidade, eu passei por um sentimento assim, cara, o sentimento de que eu não deveria ter trocado de carro. Eu queria porque queria trocar o carro que eu ando, e aí achei que era um negócio legal que eu estava fazendo. Durou 6 meses, tive que fazer o motor do carro, cara. Olha que desespero, que desgraça.
Aí eu fiquei pensando assim, cara, por que eu fiz isso? O carrinho tava tão bom anterior, né, cara? Agora eu tive que gastar e tudo mais. Vocês passaram por algum sentimento assim, recente? De frustração, de, cara, não tinha que ter feito esse negócio, tinha que ter feito essa postagem aí. Eu passei por algo parecido, só que na verdade foi um falso arrependimento, né? Na verdade foi uma sensação genuína de arrependimento. Eu troquei de emprego. E aí acabou que no novo emprego eu fiquei muito ansioso, muita coisa nova, muita coisa assim, eu acabei ficando... Eu saí da minha zona de conforto. E aí aquilo, falei, cara, eu não devia ter saído de onde eu tava. Tava tranquilo, cara. Eu dominava tudo, fazia tudo certinho. Então bateu aquele arrependimento de eu pensar assim, cara, eu não devia ter saído. Eu não devia ter trocado de galho nesse momento. Mas hoje eu vejo que não. Ufa, até porque, cara, eu falei assim... Foi a melhor coisa que eu fiz. Cara, você foi começou ter saído, a falar, entendeu? eu pensei assim, imagina se o chefe do Flávio tá assistindo esse negócio aqui. Não, O não. arrependimento vai ser resolvido Rapidinho. Agora. Fala, não. Hoje eu vejo que Sim, foi a não dá melhor decisão. coisa que eu fiz. Você tá bem, Tô tá bem, feliz. tô feliz. Então, Que assim, bom. mas o sentimento de arrependimento que eu vivi, cara, é algo assim, é algo inexplicável, na Acho verdade. que tudo que mexe na nossa zona de conforto, né? Eu acho que causa esse impacto. Se a gente tá muito acomodado na vida, né? Que nem ele falou, assim, dominava tudo, tava tudo tranquilo. Mexeu ali, dá esse sentimento de, cara, pra que eu fiz isso? Acho que é o mesmo sentimento de quando a gente entende que a gente precisa de Jesus o tempo todo. Quando tá errado e a gente coloca ele no meio, incomoda. Por que incomoda? Porque o pecado incomoda, né? A zona de conforto tá eu aqui no pecado, beleza. Ontem a tudo gente falou certo. sobre antinatural, né, cara? Que esse O caminho em arrependimento. direção a Deus, ele é antinatural, né? O arrependimento, eu acho que é isso, né? É bem isso mesmo. Ele incomoda justamente pelo fato de você achar de você vislumbrar um erro, né? De você olhar e falar assim, cara, eu errei. Poxa vida, eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso. Então eu acho que, apesar de no meu caso, ter sido precipitado, né? E diferente do arrependimento real que a gente vai comentar aqui, mas eu acho que o arrependimento é isso, é essa sensação de arrependimento, esse sentimento de arrependimento você só sente quando você vislumbra algo que você realmente olha e fala, cara, eu fiz errado, pisei na bola, não devia ter ido por esse caminho, eu deveria ter feito outra coisa. Seu primeiro inverno aqui, você se arrependeu de ter vindo para Curitiba, Gabriel? Com certeza. Com certeza. Pensa, gente, na Paraíba, a mínima é tipo 24, 20 graus. É impossível, tipo, ninguém tem roupa de frio. Você chega lá, no máximo vai ter um moletomzinho, um negocinho, pouco. Quando faz 20 graus, assim, Não, esfria, a né? galera já tá embaixo das cobertas. Calamidade fazendo- pública já é. Nossa, chá, tudo que você imaginar de quente. Então, pensa, meu primeiro inverno aqui foi 2018, a mínima que eu peguei ali foi o quê? Acho que chegou a fazer -1, assim, de madrugada e só. Não foi esse que agora a gente pegou, assim, que tava -1 de dia. E eu tava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou me acostumar nunca com isso. E roupa, e secador na cama. E eu falava pra minha mãe, falava assim, não, isso não é de Deus, não é de Jesus, não. Eu vou embora Vou desse lugar. embora. Que arrependimento. Que Mas hoje tá de boa. arrependimento. Não, hoje eu acho que com o tempo a gente acaba acostumando, né? O corpo, ele acostuma. Hoje em dia, quando eu vou de férias lá pra casa dos meus pais, 34 graus lá faz fichinha, né? Tipo, e ainda mais que eles moram no interior. Então, é tranquilo fazer 34, 35 graus ali. Normal. E eu tô morrendo, assim, dentro de casa. E eles estão assim, nossa, mas hoje não tá nem tão quente. Nem tá pode- tão quente. Luizão, qual a sua experiência recente de arrependimento, cara? Cara, eu acho que aquelas... E o pessoal que está em casa acho que vai me acompanhar nessa. É aquela sensação de trouxa que você sente. Fiz papel de trouxa. Quando você maratona uma série de madrugada e tem que levantar às 6h30 da manhã no outro dia. Eu falo assim, cara, que idiota, velho. Pra Por que quê? eu fiz Pra isso? quê? Por que eu fui dormir aquele horário, cara? Agora tem que levantar. Eu acho que isso tem acontecido com uma certa frequência. É mesmo? Você tem se arrependido constantemente. Quando você assiste, você fala assim, cara, pra quê? Eu podia ter dormido mais. É aquela música do Titãs, entendeu? Eu podia ter amado mais, eu podia ter dormido mais. Epitáfio. Epitáfio. Eu podia ter dormido mais. Mas agora tem que acordar cedo, tomar banho nesse frio.
né, cara? Então, Desfrutado mais da companhia da minha cama, né, cara? exatamente. Galera, obviamente você já deve ter, né, se ligado aí. A gente vai falar sobre arrependimento por um motivo muito simples. Ontem nós começamos a conversar sobre pecado, né? E todo aquele que tem a consciência, né, do que é pecado, daquilo que cometeu, daquilo que isso daí gera um sentimento de culpa. A gente conversou um pouquinho ontem, né, sobre isso, sobre o sentimento de culpa que o pecado ele gera. E é um efeito cascata, Luiz. Quando você peca, esse sentimento de culpa, ele vem, logo já vem o sentimento de arrependimento. Como que funciona isso? Cara, lembra que a gente comentou ontem que tem aquela questão de como você vai usar isso a seu favor, né? Então, o sentimento de culpa ele pode te afastar ainda mais de Deus, ou caso você ouça a voz de Deus e interprete ela de forma positiva, porque existe como você interpretar a voz de Deus de forma negativa, né? Foi o que aconteceu com Adão. Né? Você, cara, eu te ouvi, eu tive medo e eu me escondi. Agora, se você resolve abaixar a guarda, eu acho que um dos pontos mais complicados do arrependimento, para a gente tratar no primeiro momento, é porque ele expõe uma fragilidade nossa. A gente não gosta, né? É. De exposição nenhuma daquilo que é frágil, né? Uhum. A cultura das redes sociais é uma realidade, né? A gente Sim. expõe só aquilo que a gente gosta, né? Que é confortável, né? Isso é verdade. Acho que é por isso que faz tanto sucesso, né? Você exatamente. consegue selecionar aquilo que você quer mostrar para os outros. E agora, cara, você tem uma escolha a fazer. E essa escolha, dependendo do caso, ela pode levar uma fração de segundos, ela pode levar uma vida inteira. Que é, cara, o que eu vou fazer com essa fragilidade que ficou exposta, com esse problema que ficou exposto agora? Então, eu vou tentar tapar, eu vou tentar esconder ou eu vou assumir? Assumir é o mais difícil, né? Assumir é o mais difícil. Mas, para esse assunto do arrependimento aqui, é o necessário. O necessário. É o assumir. Cara, é aquela velha comparação com os alcoólicos anônimos lá. Quando a cura do cara começa? Quando ele assume. Quando ele se levanta diante de todo mundo assim, ó, meu nome é fulano, eu sou alcoólatra. Agora ele entendeu o problema, então agora ele começa o processo de cura. Então, nesse sentido, quando usado de forma positiva, ele gera este efeito cascata de cura. É o pontapé inicial para você ser curado. Tá, então é o seguinte, o reconhecimento do alcoólatra, ele não é a cura, certo? Não. Não. E o arrependimento também não é a cura, então, é isso? Não. Então, o que é arrependimento? É o começo. Começo. É o começo da jornada. Tá, sabe quando o professor entra na sala de aula, daí ele fala assim, ó, minha matéria é essa. E isso é isso, entendeu? Tipo, cara, é filosofia. Que é filosofia? Cara, filosofia é isso. Ele segmenta a palavra e tudo mais. Beleza. Arrependimento é o quê, galera? Como que vocês definiriam arrependimento? É você acender uma luz no escuro. Quando você está no escuro, sem enxergar realmente nada, você não sabe para que lado está a porta. Então, quando você acende a luz, o arrependimento é simplesmente você acender a luz e ter noção do que está à sua volta. E aí, com base nisso, você vai escolher. E agora? Eu vou para o lado da porta? Ou eu vou para dentro, ainda mais escuro, entendeu? Então, arrependimento, basicamente, eu vejo dessa forma. Cara, que definição massa, né, cara? É acender a luz, né? Cara, curti essa definição, viu? Vou plagiar nos meus sermões. Gabi, Eles o que é estavam arrependimento? todos aqui me zoando, sabe? Porque eu imprimi umas folhinhas aqui. Ah, é verdade. Todo Pra quem mundo não tá rindo de mim, vendo, tava a todo mundo Gabi ela rindo. trouxe uma monografia. gente. Exatamente. Tem um Mas é- TCC aqui. Então, assim, se você está aí na fase final de curso e quer conseguir terminar o seu TCC, quer apresentar, deixa no chat aí Nossa, que absurdo. uma dica que a Gabi depois pode te dar um Ela tutorial. é cara. consultora da BNT. Consultora da BNT. Coloca o Nós somos Instagram todos- dela aí na Ai, tela. eles aí pra- adoraram, ó. Nós Tá somos todo nota mundo- de rodapé de você. Vai, Gabi. Mas nesse capítulo aqui do Caminho a Cristo, que eu tava lendo, né? Tem uma parte muito interessante que ele fala assim, a Bíblia não ensina o pecador que... Ele não ensina que o pecador precisa primeiro se arrepender para poder vir a Jesus. Então, ele tem que vir a Jesus do jeito que ele está. E o arrependimento, acho que começa assim. Então, eu tenho que ter a noção de que eu preciso entender que, a partir do momento que eu busco, né, a luz, quando acende a minha luz, eu vou a Jesus, mas eu tenho que entender também que eu posso ir para ele de qualquer forma, que ele é o caminho do arrependimento. Acho que a partir do momento em que eu decido, vou buscar Jesus, vou entender, vou procurar
estar mais perto dele, isso é natural. Acho que essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento, ela vai sendo mais natural, né? E é aquele momento, cara, que você diz assim, cara, eu preciso mudar. É aquele clique. E o primeiro Sabe? passo Não é a mudança ainda. Não é a mudança. o clique. Mas é você admitir, eu preciso seguir um caminho diferente, eu preciso de um outro rumo. Né? E aí Deus começa. Na verdade, isso não é agir. nem uma ação nossa, mas é uma reação. Né? É Meu- Deus trabalhando em nós já que dá esse clique. Cara, Então, interessante a gente- quando você fala isso assim, tipo, cara, eu preciso mudar. Isso já é um sinal de que o Espírito Santo já está trabalhando. Porque às vezes alguém que está assistindo a gente pode ficar preocupado, tipo assim, cara, o que eu posso fazer para gerar arrependimento? Isso. Então, com isso, estão dizendo que arrependimento não é gerado, mas é uma resposta, é isso? É uma Sim. resposta. É uma resposta. E ele é o Aquele- início de um processo, é isso? Sim. Aquele sentimentozinho que você sente, que fala lá no íntimo quando você faz alguma coisa, ou quando você pensa naquilo, né, jovem que está ouvindo a gente aí, quando você pensa naquilo que você fez, naquilo que, né, nos seus atos ali, quando você começa a refletir, aí vem lá no fundinho do seu coração e fala, cara, você precisa parar com isso daí, cara. Você precisa dar uma guinada aí na tua vida aí. Você sabe que isso aí tá errado. Esse sentimento é justamente o que o pastor Luiz está falando. Aí daí vem a É o Espírito pergunta. Santo falando para você, ó, você tem que O que eu faço? vaza daí, Por vaza onde de eu onde você tá. começo? É isso que eu ia falar. Tipo, é uma demonstração bem prática, cara, que o trabalho do Espírito Santo deu certo. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Então, quando você entende isso, tipo, cara, preciso mudar. É o Espírito Santo conseguindo fazer o trabalho. Então, eu gosto de uma definição que diz o seguinte, que o arrependimento é o começo do processo de recriação de Deus. Ele faz parte do processo recriador de Deus. É, o ponto A é o ponto do pecado, né? Uhum. E o ponto B é estamos recriados. Nossa, eu ia certo? comentar Exato. isso agora. Acho que a partir do momento que você entende o que é pecado, foi o que vocês comentaram ontem, acho que esse processo de arrependimento é muito mais fácil, né? Porque você entendeu o pecado, que é aquilo que eu não quero fazer, mas eu faço porque eu sou pecador e isso é um inferno, porque está em mim, que eu nasci com isso. Eu acho que é um processo mais fácil, porque eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que o pecado está em mim, e a partir disso eu preciso buscar a Jesus, e esse é o processo de mudança que vem. E o Natural. interessante aqui, Thiago, é o seguinte: ele não é um processo emocional. Ele envolve emoções. Sim. Porque começa com a emoção, entendeu? Porque é aquele sentimento de tristeza, de frustração que a gente falou, tipo, cara, pô, bicho, por quê? Então, ele começa com um sentimento, ele pode ser despertado, mas ele vai exigir de você outras coisas agora. Porque ele vai exigir de você decisões racionais. Sim. Sim. Entendeu? Então, ele não está preso à razão, ele não está preso à emoção. Mas ele fica ali orbitando entre as duas coisas. Ele tem que trabalhar com as duas coisas, porque esse sentimento de frustração ele vai demandar de você uma ação agora. Então, agora, racionalmente, você vai decidir. Tá? Tipo, preciso mudar. Beleza. O que você vai fazer com essa frase agora? Aí é outro passo. Aí agora você vem para o passo seguinte. Então, ele envolve a tua vontade também. Cara, eu imagino que para quem está assistindo a gente agora, talvez para algumas pessoas, tudo isso que a gente que a gente está falando, né? Ou que Deus está falando através da gente, cara, pode estar sendo libertador. Você parou para pensar nisso? Porque alguém pode, cara, tá com um fardo de arrependimento e achar que isso é negativo. Uhum. Cara, que isso é ruim, que isso, sabe, atrapalha. Mas, cara, pelo que vocês falaram aqui, e eu acredito nisso também, cara, é libertador isso daí, porque essa é uma ministração do Espírito na nossa vida. É um apontamento do Espírito Santo na nossa vida. Cara, é uma das evidências mais fortes de que Deus não desistiu de você. Sim. E que a tua mente e o teu coração estão entendendo isso, estão respondendo ao processo. Cara, meu pai está fazendo hemodiálise nesse momento. Ele está na UTI devido ao Covid, ele está fazendo hemodiálise. Então, 3 vezes por semana, a gente vai lá no hospital para tentar ver notícia, para tentar ter alguma coisa. E uma das notícias mais agradáveis para a gente é quando o médico diz assim, olha, ele está respondendo ao tratamento. Então, ele começou a fazer hemodiálise e o rim está respondendo. Então, ele está lutando contra aquilo agora para que ele seja curado. É isso que acontece com a gente, entendeu?
Então, é o Espírito Santo ministrando ao nosso coração e a nossa doença agora, ela está sendo curada. Porque a nossa mente e o nosso coração estão respondendo a isso. Então, não é motivo de tristeza, entendeu? Embora o arrependimento gere tristeza, racionalmente agora você tem que entender isso como uma coisa boa, porque é uma tristeza positiva. Tristeza positiva. Cara, que conceito interessante esse, não? Porque ela tá te levando para uma direção que você precisa ir, mas que até então você não sabia. E é mais ou menos tipo academia, né? O cara No pain, no cresce... gain. o cara Sofrendo. cresce sofrendo. O cara cresce com Sim. microlesões ali e tudo mais. É isso? É Tanto igual a que- dieta também, né? Sim, Se a sim. gente parar pra Tanto é pensar. que as palavrinhas, eu vou fazer o papel do cara das palavrinhas. Sim, essa semana. sim. Então, glossário. Existe uma palavrinha hebraica chamada shuv, que ela tem a ideia de voltar. Ela tem a noção de retorno. Ela é a palavra usada para arrependimento no Antigo Testamento. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento é um retorno. Ou o desejo de retornar. Ele começa com esse desejo de retornar. Tá, então a gente estava indo para uma direção, certo? Direção do pecado. Qual que é o caminho, o destino do retorno? A origem. A origem. Lá na criação. Então, é um desejo de voltar ao estado original. Assim como saímos das mãos de Deus, perfeitos, entendeu? Onde não tinha pisado na bola. É um estado antes da pisada na bola. Que legal. Lembra da questão que eu falei ontem, do jogar terra? Né? Uhum. Ser Cinza pra recriado. cima, a cabeça. Nascer de novo. Mas, como eu falei, não é um processo emocional, porque no Novo Testamento você tem outra palavrinha, que é a palavrinha chamada metanoia, que é mudar a mente. Mudança de mente. Você cria novos conceitos, novas realidades, novas percepções. Cara, e isso muda muita coisa na vida? Muda. A forma como a gente se relaciona com as pessoas e com Cristo? Sim ou não? Com certeza. Sim. Cara, o Alexandre vai cantar pra gente agora. E quando a gente voltar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre como a Bíblia fala que o arrependimento ele afeta, né? Uhum. Nosso relacionamento com Cristo, com as pessoas. Vamos lá, Alexandre. Eu tomei posse do perdão de Deus, vou vivendo aqui, sem justificativa, sem apologia, sem explicações. Vou vivendo aqui, em paz e alegria com os meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros, então olhe bem pra mim. Se acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo, eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Eu tomei posse do perdão de Deus, vou vivendo aqui, sem justificativa, sem apologia, sem explicações. Vou vivendo aqui, em paz e alegria com os meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros, então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo, eu também sou filho do Rei dos Reis. Olhe bem pra mim, se acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo, eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Se acostume comigo.
Muito, muito legal, viu, Alexandre? Muito bom, muito gostoso ouvir, viu, essa música. E eu não sei vocês, mas enquanto ele vai cantando, né, as ideias, assim, elas vão fervendo, né, na nossa cabeça e tudo mais. Eu imagino que isso acontece com você também, que está assistindo a gente aí. Muita coisa, muito insight, né, da música, aquilo que a gente já conversou. Eu imagino que você está gostando aí muito da nossa semana de oração nesse formato dialogado, né, com várias ideias, exposições e percepções, né, de um mesmo tema. Isso está muito legal. Para a gente aqui está sendo muito enriquecedor, né, conversar, trocar ideias e ter coisas que vão sendo acrescentadas, né, na nossa caminhada, aí, na nossa jornada ao lado de Cristo. E agora, galera, enfim, nós encerramos ali o primeiro bloco, por assim dizer, né? Falando que essa ideia de arrependimento, né? Ela muda a forma como nós encaramos, nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Né? E a Bíblia ela fala um pouquinho a respeito disso, né, Luiz? Cara, muda, né, algumas coisas, até porque uma coisa interessante, né? Nós falamos você falou, né, que pecado é retorno. Mas é retorno para algum lugar específico, né? Porque não é você estar indo para um lugar A e falar assim, então agora, não é esse caminho. Então eu vou para Nárnia, né? Vou para outro lugar. Não, é você voltar de um caminho que você estava indo, mas é para um lugar objetivo, certo, Luiz? Sim, porque, cara, o arrependimento não é só a tristeza pelo que você fez de errado, mas é o desejo de começar a fazer o certo. Isso é objetivo, né? Não é subjetivo. Não, porque tem muita gente que para na metade do caminho. Tá, beleza, me arrependi e pisei na bola, certo? E é isso aí. É o que o Bonhoeffer, cara, vai chamar de o mito da graça barata. Então, o mito da graça barata, para quem não conhece, cara... A gente escuta muito esse negócio de graça barata, só que, assim, é tipo às vezes é um termo meio jogado, assim, né? Tá, o que é isso? Cara, o livro Discipulado do Bonhoeffer, ele vai trabalhar com o mito da graça barata. Então, ele vai dizer assim, o que é essa graça barata? É uma graça que não opera transformação. É a graça que bota pano quente no que aconteceu. Ela não resolve o problema. Então, o que é a graça genuína para o Bonhoeffer? É aquela graça que não só apaga o que você cometeu de errado, mas que te impulsiona a fazer o correto. E tudo isso começa com o arrependimento e esse voltar para um modelo adequado, é isso? Isso. Porque aquilo que você falou, a mudança de direção não é para qualquer direção, é para uma direção. Específica. Por isso que ali a palavra chuv, ela se torna importante, porque ela não é... o arrependimento, a conversão, não é uma mudança de direção, é um retorno para um estado original. É uma volta. A oração de Davi, no final ele fala lá, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Isso. Eu cresci com meu pai. Nossa, acho que esse é o verso favorito dele. Em casa, assim, nas sextas-feiras, nos sábados, né? Quando a gente fala ali o versinho. E lendo sobre arrependimento, Davi passou por bastante coisa, né? Quando ele faz a oração lá de arrependimento, quando ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, é justamente isso, é voltar para o zero. É iniciar mesmo, tipo, um coração puro. Eu quero um coração limpo. Uhum. E é uma obra sobrenatural, né? Por isso que ele se volta para Deus, né? Não tem a ver com, beleza, eu estou indo nesse caminho errado, mas agora eu vou consertar. Agora vocês vão ver que vai ser do meu jeito. Não é isso, né? Não é isso. Cara, tem 2 textos da Bíblia para a gente ler, acho que a gente vai conseguir ter boas percepções, né? Mais intensas. Um deles eu vou ler aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13 até o 16, diz assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, né? Você vê que é espiritual. E eu falo, coisas espirituais com espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado nem ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Cara, semana de oração. Semana de oração, né? Mais uma. Podia ficar aqui. Sim, porque, cara, começa com aquilo que a gente falou no começo. Né? Vários pleonasmos aqui, né?
é uma resposta à ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo age e você começa agora a dar ouvidos. Lembra que uma das definições de pecado era não dar ouvidos, era ignorar. E é justamente ignorar a voz do Espírito, entendeu? Então agora você está ouvindo a voz do Espírito, você está reagindo a ela. Então você não é um processo de passividade aqui. Existe uma reação, então você vai reagir a essa voz do Espírito Santo e coisas vão começar a acontecer. Uma das coisas que vão começar a acontecer agora é nesse retorno, né, nessa volta, então você vai mudar a tua direção, você vai mudar a forma como você olha as coisas. Isso vai desencadear na gente agora uma série de reconstruções de valores. Você começa a criar um novo sistema de valores. Coisas que antes para você eram normais passam a não ser. Coisas que eram agradáveis passam a não ser. Coisas que não eram agradáveis passam a ser agradáveis. Porque junto com esse pacote, e essa é a graça genuína que o Bonhoeffer fala, ela traz consigo um novo sistema de valores que vai sendo construído aos poucos. Por quê? Porque esse sistema de valores agora são sistemas de valores de Cristo. É por isso que Paulo diz assim, cara, esse cara aqui, ele não pensa com a mente carnal, ele pensa com a mente de Cristo. Porque, como eu falei lá um pouquinho atrás, o arrependimento é o começo dos atos recriadores de Deus em nós. Então a nossa percepção da realidade começa a ser a percepção de Cristo. Inclusive até o convívio com pessoas, né? Entra nisso, porque não é só de acordo com os seus atos, né? Mas eu acredito que as pessoas que te rodeiam, você vai começar a perceber também se você está num convívio com pessoas que não cujo comportamento não condiz com essa sua nova realidade, com essa sua nova percepção, você vai perceber que você precisa deixar, sim, certas amizades, você vai perceber que você precisa deixar, sim, de frequentar com pessoas pela amizade, né? Já ouvi muito isso, né? Puxa, mas é meu amigo, não posso abandonar meu amigo. Você tem que abandonar. Ou ele vai com você, ou você vai ter que, assim, deixar muito estreito isso, né? Tipo assim, olha, cara, tudo bem, eu gosto de você, mas assim, onde eu chego é até aqui. Daqui para lá eu não vou mais. É interessante porque senão eu vou voltar para a velha vida. A forma como o texto fala é muito interessante, né? Porque ele fala de mentes, né? Ó, mente de Cristo é a mente carnal, né? Ou a mente de Cristo é a mente não de Cristo, a mente carnal é a mente espiritual. Como que essas mentes, elas coexistem? Cara, em algum momento eu me arrependo, né? Eu falo, Senhor, cara, imprime esse negócio na minha cabeça. Senhor, muda a minha mente, a forma de enxergar as coisas. Mas você olha para o lado e você vê pessoas que, cara, estão numa outra vibe, né? E aí, como que essas mentes, elas coexistem? São os dois lobos, né? Os dois lobos. Os dois lobos dentro de cada ser humano. Assistiram The Chosen? Sim. Cara, a abertura do The Chosen é muito massa. Não sei se vocês já prestaram atenção. Vocês já perceberam que eu gosto de série e essas coisas assim. Então, só não contem para os outros, entendeu? Isso fica entre a gente. A abertura do The Chosen é muito legal. Para quem não assistiu, é uma série sobre Jesus, né? Tem disponível em aplicativo, então você pode baixar o aplicativo e assistir no aplicativo. A abertura, só que é um círculo, né? Onde os peixinhos estão andando lá. Andando. Olha que sensacional isso, né, cara? Andando na água. Estão andando na água. Os peixinhos estão nadando lá, em círculo. E eu não sei se você percebeu, mas tem um momento em que entra um outro peixinho verdinho. São os peixinhos cinzas, né? E do nada entra, então ele está fora daquele círculo. É um outro peixinho que entra aqui e ele começa agora a nadar ali e ele vai encostando em outros e eles vão mudando a direção. Então esse peixinho, quando entra, ele entra numa direção contrária. Ele está nadando numa direção contrária. E ele começa a encostar em outros peixinhos e eles vão ficando verdinhos também e eles vão mudando a direção e vão começando a nadar contra aquela correnteza, vamos colocar assim. Então, cara, a analogia ali é óbvia, né? Então Jesus, que entrou, que alguém, a parte de todo o sistema, entrou e aquelas pessoas que começaram a ter um contato com ele começaram a seguir a direção dele e não a direção que todos os peixes estão acostumados a seguir. Então vai chegar um momento em que nós vamos ter que decidir. Nós vamos nadar com a correnteza ou contra a correnteza. Porque, via de regra, Jesus nada contra a correnteza. E, geralmente, se não em todos os momentos, né, é mais fácil nadar a favor da correnteza. Sim, porque exige menos esforço, né? Porque a água faz todo o trabalho para você. Como diz o filósofo, né? Deixa a vida me levar, né? E aí você toca o barco, né?
E aí você vai para cima. Exatamente. Então, esse é um movimento antinatural Depois do pecado, sim. depois do pecado. Depois do pecado, isso é totalmente antinatural. E aí nós precisamos estar dispostos a se permitir ser impactados pelo Espírito, é isso? Sim. E através dele, esse processo ele começa na nossa vida. Aí vem outro texto, que é Romanos 12, que é um texto clássico. Cara, eu gosto muito de Romanos, desse texto. Romanos demais. 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas minhas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece que é um apelo tão forte no início, né, Flávio? Cara, é algo assim que só de você ler você já entende que, assim, primeiro, né, a questão do racional, né, cara, não faça por emoção, mas entenda bem, né, toma ciência do que você está fazendo, por favor, né, eu acho que caberia aqui, eu acho que Paulo falando ali, cara, por favor, cara, pelo amor de Deus, por Escuta favor, o que eu tô te dizendo. escuta, abre essa mente, bater, né? racionalmente. Falta bater. Só falta bater. Fala, cara, abre a tua cabeça aí agora que eu vou... Escuta o que eu tô te falando, por favor, racionalmente. Pensa bem e volta, cara. Oferece o seu corpo. Não espera você ficar mais velho. Eu acho que isso, pro jovem, eu acho que é muito forte, né? Fala, cara, oferece o seu corpo como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. E o que a gente vê muitas vezes é que o sacrifício vivo que a gente quer dar é um pouco mais para frente, né? Tipo assim, eu até quero, mas é um pouco mais para frente. Ou é parcial, né? Ou parcial, entendeu? Parcial. Então, assim, isso... E aqui quando ele fecha, né, falando para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, a gente só vai conseguir ter essa noção e essa percepção e experimentar isso se nós verdadeiramente se entregarmos de corpo e alma como um sacrifício vivo verdadeiramente, né, para Deus, né? Só assim, então, ele fala ali para a gente, a partir disso, então, você vai conseguir vislumbrar, você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita. Cara, se a gente soubesse que tem algo perfeito pra gente, bom, perfeito, de alguém que é, tipo assim, o cara, entendeu? Se o Bill Gates chamasse alguém pra jantar, todo mundo ia querer jantar com o cara. Ser entendeu? sócio dele. Nossa, todo mundo ia querer, entendeu? Mas o que nós estamos falando aqui é algo muito maior. A gente está falando de algo que mente nenhuma viu, coração nenhum vislumbrou nada disso, é o que está preparado. É isso aqui que ele está falando. Né? E tem um negócio legal ali, que é o seguinte. Eu acredito que alguns que estão nos ouvindo, espero que não todos, mas alguns, e nem a maioria, pode estar passando por um momento de marasmo, de monotonia na vida espiritual, entendeu? Sabe aquele negócio que tá, beleza, você chegou num platô assim e a coisa não desenvolve mais? Nossa, pastor, eu ia comentar isso agorinha. Eu ia comentar Não sobre... tem mais o que render. Eu ia comentar justamente isso, e principalmente quando a gente é adventista de berço. Assim, no meu caso, eu nasci na igreja adventista. E, às vezes, parece que a gente chegou justamente num patamar assim que parece que tá tudo certo. E aí Paulo dá o antídoto para você não ficar nesse platô, entendeu? Porque Cara, é então impossível pega a vida. caneta, anota a receita agora. Diz assim, cara, é impossível você viver num platô, porque não há como você atingir um ápice, nível assim. sempre. Não tem ápice na vida cristã. Simplesmente entendeu? não existe platô. Não existe platô. Não existe. Então ele diz assim, isso cara, se tá essa monotonia, se tá isso, talvez é porque a sua entrega não esteja sendo completa. Você está se entregando parcialmente para Deus. Você não está entregando tudo. E aqui vem um problema, porque o arrependimento, lembra, o arrependimento é o começo de um processo de reconstrução da imagem de Deus em nós. Então, talvez tenha chegado num ponto na minha vida, na sua vida, eu já passei muito por isso, cara, que você chegou assim, cara, eu acho que isso aqui é o suficiente. Então, eu fui restaurado o suficiente, entendeu? Daqui para frente dá para administrar de uma forma legal, porque eu não quero constantemente nadar contra a corrente. O jogo tá ganho, né? Só vou administrar vou agora. jogar com a regra agora. E tem muito crente que joga com a regra, cara. É aquilo que a gente falou da lei ontem. Então, cara, eu conheço os 10 mandamentos, eu
vou me afastar de quebrar eles. O resto a gente vai administrando, porque eu posso jogar pelo empate. E não tem isso na caminhada cristã, entendeu? A Gabi começou Não falando tem sobre gol fora zona de de casa. conforto, né? Não tem isso. É interessante porque a gente cria e se coloca, né? Nessa zona de conforto. Né? Porque, cara, quando a gente fala de arrependimento, a nossa tendência é aquela história gospel cinematográfica, tá ligado? De cara, nossa, o cara que era bandidão e tudo mais. Aí se arrependeu e, cara, pô, alcançou. Zerou a fase, né? E Volta a estaca zero. só que não é isso, né? Vocês dois comentaram, que a Gabi comentou. Cara, é constante, né? Sim. É constante. É Então não é E só uma naquele vez- momento lá. Uma vez eu ouvi um pastor falando justamente isso, né? Muitas vezes muitas pessoas podem ter essa percepção, né? Que, poxa vida, eu preciso ter um testemunho forte, né? Na igreja e talvez seja um pensamento, né? De quem nasceu em berço cristão, né? E pensar, né? Poxa vida, eu sou só mais um filho de membro, né? De ancião de igreja ou de, sei lá, de pastor e que não, né? Sou só mais um, né? Não tem uma história relevante, né? E aí ele mencionou o seguinte, ele falou assim, cara, o maior testemunho que eu ouvi foi de alguém que nasceu em berço cristão e nunca deixou sua vida ser tocada pelo diabo. Que ele passou a vida toda dele nessa busca, né? Por mais que você não tenha uma história de que você era traficante, a maior virtude sua foi ter conseguido se manter ali e não ter permitido que o diabo te desvirtuasse ali do seu caminho e você pisasse lá fora um Mas pouquinho. sabe por quê, cara? Porque a gente valoriza muito o testemunho de Paulo e pouco o testemunho de José. Todo mundo quer ser Paulo. Mas, cara, a gente deveria enaltecer mais os Josés da nossa igreja. Isso é verdade. Sim. Tem muito Por muito José tempo aqui, eu me cara. questionei sobre isso que ele falou, né? Tipo, cara, todo mundo tem um testemunho assim. Qual é a minha história? Eu, né? Por muito tempo eu tinha esse questionamento, até que um dia, e isso é real, isso aconteceu comigo. E às vezes eu questionava Deus, eu falei, será? Às vezes eu nasci em berço adventista, mas às vezes a gente tem esse questionamento, né? Como que eu nunca vi palpável, assim, como, né? Não tive essa experiência. E uma vez eu estava voltando da autoescola, era tipo umas 10 da noite, no bairro de casa, super tranquilo, nunca teve nada. E eu estava descendo a rua, vinha dois caras, assim, dois rapazes, não era nem velho, nem novo, era ali seus 20 e poucos anos. Eu falei, nossa, meio escuro, meio estranho. Falei, nossa, agora Perdi. já era. Eu falei assim, não dá para correr, porque eles estão em dois, eu sozinha. E foi me batendo uma aflição, eu andando rápido, eles estavam subindo, eu estava descendo, mas assim que eu passei, eles deram meia volta, eu escutando as pisadas, escutando, cada vez que eu andava mais rápido, eles andavam mais rápido. Do nada veio uma senhora, encostou o carro, falou assim, vamos que eu vou te deixar em casa. Gente, era 10h30 da noite, ela estava sozinha no carro, tinha dois caras, tipo assim, em Curitiba. Eu sou paraibana, gente, e eu sei como que é a Paraíba, é acolhedora. Mas em Curitiba é muito difícil alguém chegar assim, principalmente mulher à noite, né? Do nada, ela parou o carro e ela falou, entra que eu vou te levar em casa, vou te dar uma carona. Eu não pensei duas vezes, eu abri a porta, sentei. Quando eu sentei, ela olhou para minha cara e falou assim, eles já estavam com a mão estendida para alcançar a tua mochila. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, mas quando ela falou isso, ela falou assim, quando eu vi, eu parei logo para te trazer. E eu fiquei sem reação. A única coisa que eu falei assim, irmã, eu falei assim, minha senhora, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe você. Eu tenho certeza que você foi um anjo enviado por Deus. E eu não conseguia, eu fiquei em estado de choque, assim, sabe? Então, depois disso, eu entendi que Deus, ele não precisa me mostrar coisas grandiosas, né? Não precisa. Só dele cuidar da gente todo dia, isso para mim foi um, tipo, acorda, que eu tô aqui o tempo todo, você tá vendo o que eu tô fazendo? Tô te cuidando. Então, eu acho que vai muito além, né, do que ter uma história, mirabolante. Eu acho que o cuidado de E Deus olha ele que é louco diário, isso, né? né? Porque a preocupação de Deus não é nos dar grandes histórias, cara. É reconstruir a imagem dele em nós. É verdade. É ir seguindo a linguajar da minha mamãe. Né? Minha mamãe diz assim, Deus não sossega. E Deus que bom não- que ele não sossega. Deus não vai sossegar, cara, enquanto ele não reconstruir essa imagem dele em nós, plenamente. Isso só vai acontecer na volta de Jesus.
Então, por isso eu disse, cara, não tem ápice, não tem platô. O platô seria na glorificação, mas isso daí já é outra história, é outra parte do cenário. Então, até lá, cara, a gente sempre tem algo para crescer. Só que a reconstrução não vai ser completa se a entrega não for. Porque Deus vai reconstruir em mim aquilo que eu permito que Ele reconstrua. Por isso eu falei, não é uma questão emocional, tem a questão da vontade, porque eu preciso deixar Deus fazer a coisa agora. Então, à medida que eu for deixando, Ele vai fazendo. Por isso Paulo diz assim, cara, pelo amor de Deus, para de guardar a coisa. E entrega o que você tem que entregar. Cara, se é teus dons, entrega os teus dons. Se é teu tempo, entrega teu tempo. Se é pecado, entrega. Não fica escondendo. Certo? Entrega tudo que você tem para entregar, porque quando você entregar, cara, aí você vai ver o que é, de fato, a boa vontade de Deus para a tua vida. A vida agradável, aí né, você cara? vai ver o que é. Tá Em sob outras o cuidado palavras, dele. cara, o que Paulo está dizendo é assim, pague para ver, bicho. Faça a aposta mais idiota da sua vida, porque você sabe que você vai perder. Mas pague para ver. Diz assim, entregue vendo o que dá. Só que você Às perde vezes- pra ganhar, né? Às vezes eu acho que um pouco do que o jovem pode estar pensando mas como que eu me entrego? Como é que eu faço essa entrega, entendeu? Como Aí é que eu... a gente fala, não perca as cenas do próximo Não episódio. perca as cenas dos próximos episódios, dos próximos dias. Esses são os capítulos. Mas eu digo assim que, não querendo dar spoiler nem nada, com certeza vai ser outra linha, mas eu digo que como é que você, para você jovem que está vendo hoje, né? Como é que você se entrega? Aceite, cara. Aceite que quando Deus chega para você e te pede alguma coisa. E quando isso acontece, é quando o teu diretor jovem fala para você, cara, eu preciso que você faça tal coisa, cara. Ou eu queria que você fosse com a gente. Aceite, jovem. Isso é você se entregar. E eu, como jovem, sou prova disso, hein? Eu canto. Falei pro pastor. O pastor me ligou e falou assim, Gabi, eu tenho... Pra você pregar. Eu falei, o quê? Eu? Não. Eu fiz uma abordagem meio sádica com a galera. Eu falei assim, ó, a gente tá Não. propondo uma semana de oração para toda a associação, eu quero que você seja um dos pregadores. Ah, meu Deus! Eu fiz isso com todos, eu me diverti, desculpa. Mas é bem isso mesmo que eu quis dizer, que, tipo assim, pra mim é confortável cantar. Eu canto. Eu cresci na igreja, cresci cantando. Falar pra mim, eu já fico tipo, ai, meu Deus, o que eu vou falar? Eu tenho que cuidar, porque às vezes eu falo, né? Paraibano é assim, às vezes fala demais. Mas quando o pastor falou, eu poderia simplesmente falar pra ele, não vou. Sim. Mas ele falou de uma forma tão, né? Eu falei assim, ai, não é... Mas eu preciso, acho que é sair da zona de conforto. Para mim é confortável estar ali cantando, porque é um pouco mais decorado, né? Tipo, cantar você Sim. ensaia. E falar já não é assim. Então, sair da zona de conforto. E nessa concordar linha, né, essencial. tipo, que vem vindo, né? Ontem foi falado sobre o pecado. Então, assim, jovem, você já sabe o que é o pecado. Você já fez a tua análise, você já sabe os pontos ali. Então, você já acendeu a sua luz. Você já consegue ver a porta. Então, o arrependimento agora é você começar a caminhar em direção a essa porta, que é Deus. E aos poucos, conforme você caminha, Deus vai tirando tudo isso de você. E aí, então, hoje, e aqui agora a gente fala, né, sobre essa questão da entrega completa, né? Então, se entregue completamente. Se entregue de corpo e alma. Cara, que seja para você, sei lá, velho, ajudar o diácono da igreja, ou que seja para você ajudar o teu diretor jovem a entregar os kits do Caleb, cara. E se você não Esteja com ele, entende que não consegue sozinho, pede ajuda. Chama alguém. Chama alguém. Se você tem aquele amigo que é inseparável, principalmente, cara, eu até queria, mas eu tenho um amigo que é inseparável meu e ele não é da igreja. Leva o cara junto. Simples assim, cara. Porque eu acho que é o exemplo que o pastor Luiz deu. Como nós somos do The Chosen, né, do peixinho, quando Cristo vai tocando, ele vai transformando. Então, tudo que você está sentindo é Cristo transformando você. Tudo é toque, né? Tudo é toque E dele. agora, você como um transformado, um recém-transformado, Cristo te habilita a tocar em outro também. Então, toca no seu amigo que está com você e quando ele te chama para fazer algo que você... Agora você percebe que não quer fazer, você fala, não, vamos fazer o inverso agora. Vamos lá fazer outra coisa agora, porque agora é você que vai tocar ele. Agora é você que leva ele. É você que influencia ele. E é você que faz ele dar um looping ali
acender essa mesma luz, né? Começa essa espiral, né? Você passou, agora você faz os que estão à sua volta passar, e assim começa Viraliza. uma revolução. Galera, a gente vai para as últimas impressões agora, finalizando já a nossa noite, nosso encontro. Eu queria exatamente isso, que vocês falassem aí para a galera, aquele apelo, né, musical, tá? Mas de tudo aquilo que a gente viu de arrependimento, né, o que se sintetiza e convida a galera para fazer, tipo, sabe, call to action, assim? É mais ou menos isso. Gabi, Eu Flavião. tenho, para mim, né, na minha vida, que quando a gente quer, a gente consegue. Acho que é muito mais fácil. Como o pastor falou, a partir do momento que você entende e quer mudar, você quer se arrepender, é muito mais fácil. Se eu não consigo sozinho e eu entendo isso, eu peço ajuda. Eu procuro coisas que façam com que eu consiga ficar mais perto de Deus, pessoas, e tudo isso me ajuda. Então, arrependimento, eu acho que parte do querer, do entender. Então, se eu quero, se eu entendo que estar perto de Cristo é melhor para mim, para a minha vida espiritual, para a minha vida como ser carnal, então, tudo faz muito mais sentido, né? Então, eu quero, eu entendo, eu me arrependo. Acho que é mais fácil. E aí, Flavião? Eu acho que o simples fato da gente sentir, né, como a gente falou aí no começo, né, o Espírito Santo nos convencendo de que pisamos na bola, eu acho que é um bom argumento para cada um de nós. Como a Gabi disse, a gente pode se a gente quiser, né? Então, eu acho que o que sintetiza tudo isso cara, Deus não desiste, não desistiu. E a prova disso é que a todo momento você sente, a cada ato, se você pensa, a gente comentou também durante aqui, né? Poxa vida, mas eu sinto a todo momento esse fardo, esse peso de ter errado. Cara, louve a Deus por isso, cara, porque é Deus não desistindo de você. Então, eu acredito muito nisso, que a partir de agora, você, com essa noção de que Deus não está desistindo de você, está falando com você no seu coração, e que depende de você, você consegue. A gente consegue. Todos nós conseguimos. Quando nós nos empenhamos em alguma coisa, a gente consegue, né? A gente, por mais mal e numa pegada ruim que a gente seja, né, carnalmente falando, quando você sente Deus tocando no seu coração e insistindo com você, é porque Ele quer fazer grandes coisas através de você. Então, eu acho que essa é mais ou menos o que a Gabi falou mesmo, essa é a pegada. Tipo, cara, sente isso, coloca isso em prática e começa a caminhar. E aí, Luiz? Cara, olha, eu aprendi nesse esquema que o arrependimento envolve abandono, cara. E isso não tem como fugir. Tem coisas que nós vamos ter que deixar para trás. Você vai ter que virar as costas. Qual é a parte complicada? É que geralmente são as coisas que nós mais gostamos. Porque elas se tornam ídolos na nossa vida. E lembra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, tudo aquilo que se torna um ídolo na nossa vida serão as primeiras coisas que Deus vai mexer para que sejam tiradas. E esse processo é doloroso. Ninguém falou que seria fácil, entendeu? Mas ele é necessário. Então, a gente precisa se permitir abandonar coisas para agregar coisas novas. A nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente, nesse sentido, não é um buraco sem fundo, não é um buraco negro. Então, a gente precisa tirar coisas para poder colocar novas coisas. É o que Jesus diz: cara, você não põe vinho novo em odre velho. Você tem que ter todo novo agora. Então, se permita deixar coisas para trás, para agregar novas experiências. Legal. Cara, tenho certeza que você foi muito abençoado. Deus construiu muito na sua vida. E eu falaria para você que tem a ver com você caminhar para Cristo, caminhar junto dele, né? Cristo, nesse sentido, ele não é apenas o caminho, né? Mas ele é o guia que te acompanha nesse próprio caminho que é ele. Uhum. Pode parecer um pouco doida essa fala, né? Mas é exatamente isso. Ele é o caminho, mas ele também é o guia que vai com você. Então, se você sente que em algum momento, em algum aspecto, em algum local da sua vida, a direção está errada,
aquele que é o caminho também é o guia que quer te indicar tudo isso. E se existe alguma coisa para você se arrepender, fale para Deus agora, enquanto o Alexandre vai mais uma vez cantar e nos abençoar com uma canção. Pra onde vou correr, se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu não escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições. Só o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber, me dá rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem neste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem neste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Vou confiar. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem neste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Muito bom, Alexandre. Esse é o momento para a gente orar mais uma vez. E a Gabi vai orar para a gente agora. Por favor, Gabi. Oremos, então. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor,
por este momento, podermos aprender mais de Ti e entendermos que estar perto de Ti é muito melhor, é muito mais agradável. Querido Deus, que a nossa oração diária seja como a oração de Davi. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia nessa noite. E a gente se encontra amanhã, mais uma vez, 9h30 da noite. Temos um encontro especial. Deus abençoe você, seus amigos, sua galera aí que talvez está assistindo junto. E até amanhã. Valeu.